Graça e paz, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, da sua família. Que bom que você está aqui pronto e preparado, estava aí na expectativa para juntos nós engrandecermos o nome de Jesus e crescermos no conhecimento da sua palavra. Nós estamos aqui para louvarmos ao Senhor, e antes de nós darmos início a esse culto, se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se você quiser ativar o sininho que aparece logo depois que você se inscreve, vai ser muito produtivo para você, porque você será notificado sempre que nós tivermos um vídeo novo aqui no canal. Se você for abençoado também com esse culto, tem sido abençoado com as pregações, com os estudos, com os cultos, deixa também aí o seu like, porque isso nos ajuda na promoção do canal, que é voltado para abençoar vidas. E envie agora o link desse culto para um familiar, para aquele grupo de WhatsApp, que eles enviam de tudo, menos coisas construtivas. Você pode fazer isso nesse momento, um grupo da sua família, para um amigo, alguém que você sabe que pode ser abençoado através dessa palavra. E eu queria então começar esse culto orando. Eu queria orar junto com você, pedir que o Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações, abençoando os nossos lares, nossas famílias e se fazendo presente nessa noite. Feche seus olhos comigo se você puder, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado porque esse vídeo, esse momento chegou até essa pessoa. E a minha oração, Deus, é que a tua bênção, a tua graça alcance, que em nome de Jesus a tua presença seja manifesta na vida dessa pessoa, nesse lar, nessa casa. Talvez, Senhor, uma semana difícil, talvez um dia, Senhor, com desavenças, com discórdias, mas nessa noite, nessa hora, que a paz do Senhor possa inundar esse lar, que a paz do Senhor possa inundar esse coração e que a esperança dessa pessoa, dessa família seja renovada, em nome de Jesus. Permaneça conosco, é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, como todos já sabem, a IBSU, diante dessa pandemia, está, por amor a Deus e ao próximo, se reunindo somente online. Nossas programações são todas online. Então, eu queria notificar você do que vai acontecer essa semana. Começando na quarta-feira, nós teremos a primeira parte de um estudo de 2 quartas sobre os 10 mandamentos. Parece algo simples, mas é um tema muito interessante. A gente vai trabalhar ali a questão, por exemplo, da pena de morte, se a Bíblia é a favor, se a Bíblia é contra. Muitas pessoas veem no mandamento não matarás como um texto claro contra a possibilidade de pena de morte numa nação. Mas será que realmente é isso que o texto bíblico está dizendo? Vamos trabalhar a questão do sábado, que muitas vezes é uma dúvida de muitos, tem muita polêmica no nosso meio evangélico. O que significa honrar pai e mãe? Será que significa somente respeitar? Nós vamos aprofundar nesses e outros mandamentos, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Quarta-feira, 19h30, no YouTube IBSU-JF, nós estaremos ao vivo e você, além de receber o estudo, poderá também fazer perguntas. No sábado, não mais no YouTube, mas no Instagram, no perfil relevantes.ibsujf, o perfil dos adolescentes e jovens aqui da nossa igreja, nós teremos o pastor e psicólogo Luiz Vicente, um conhecido já da nossa igreja, alguém renomado aqui na cidade, não só como um perfil pastoral aprovado e reconhecido como homem de Deus, mas também pela experiência enquanto psicólogo. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, porque ele vai trabalhar não só com nossos adolescentes e jovens, mas você é convidado a participar conosco dessa live, sobre a questão da ansiedade nesse contexto de quarentena. Tenho certeza que vai ser abençoador. E no domingo pela manhã, nesse mesmo perfil do Instagram, relevantes.ibsujf, nós teremos uma escola bíblica, estudos em Gálatas para os adolescentes e jovens, e para os adultos, nós teremos no IBSU JF, também no Instagram, um outro estudo muito proveitoso. Você é nosso convidado para estar com a gente. E às 19 horas, mais uma vez, como estamos aqui hoje, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Se programe, esteja conosco, participe, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E eu queria notificar também você sobre uma campanha que nós começamos na semana passada, a campanha Eu Me Importo. Esse movimento da Igreja Batista de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, amigos nossos, começaram esse movimento, várias igrejas aderiram, e nós aderimos aqui na igreja. É simples, nós demos orientações para os membros da nossa igreja, mas você que está nos ouvindo, que não é membro da igreja,
você pode entrar também nesse movimento. Todo mundo na quarentena gosta e fica pensando que seria muito bom se o pastor ou se alguém querido mandasse uma mensagem, ligasse, demonstrasse que se importa. Mas que tal se nós deixássemos de ficar esperando alguém se lembrar de nós ou efetivar o seu carinho através de uma ligação e, ao contrário, nós expressássemos o nosso amor por aqueles queridos? Então, eu quero te convidar e te encorajar, desafiar, se você ainda não fez, a ligar para 3 pessoas. Você que é membro da nossa igreja, ligue para 3 pessoas que são membros da nossa igreja, olhe o nosso grupo do WhatsApp, talvez alguém que você nem conheça, se apresente, abençoe a vida daquela pessoa, pergunte, demonstre que você se importa com ela. Eu tenho certeza que vai ser um movimento muito positivo. Minha esposa recebeu uma ligação essa semana e foi tão proveitoso, foi tão abençoador. Então, eu queria te encorajar a entrar nesse movimento e ligar para 3 pessoas, no mínimo. Não ficar triste se ninguém ligar para você, mas se alegrar, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, como está lá em Atos capítulo 20, verso 35. E continuando o nosso momento aqui de culto, eu queria te encorajar a você que tem no coração essa aliança com Deus de entregar o seu dízimo, queria te encorajar a prosseguir nesse seu ato de adoração ao Senhor, continuar louvando a Deus com seus bens materiais. Você que está nos ouvindo e talvez não é evangélico, muitas vezes as pessoas não entendem. Essa semana mesmo, um familiar não cristão me fez essa pergunta sobre o significado do dízimo, e a pessoa estava usando inclusive a expressão: lá na sua igreja as pessoas pagam o dízimo. E eu fiquei pensando, é bom esclarecer, porque nós não temos esse conceito de pagar o dízimo. O dízimo não é uma dívida, dízimo é uma aliança pessoal, voluntária do cristão para com Deus, usando uma medida do Antigo Testamento como uma forma de glorificar a Deus com seus bens materiais e sustentar uma igreja local, ser parte do sustento de uma igreja local. Então, você que é membro da nossa igreja, te encoraja a prosseguir no seu ato de adoração. Você que está nos ouvindo, não pense que isso é algo que nós manipulamos as pessoas a fazerem, o que elas são obrigadas a fazer, mas as pessoas fazem isso com muita gratidão e liberalidade. E você que está nos ouvindo e deseja enviar uma oferta para o sustento dessa obra, para o sustento do projeto Igreja Batista Sul, nós queremos encorajar você a fazer isso. Aqui você já tem disponível a conta bancária, você pode fazer um depósito, uma transferência, e enquanto louvamos ao Senhor com nossos bens materiais, também estamos abençoando pessoas, vidas e a Igreja Batista Sul. E nesse momento que nós acabamos de encorajar a sua contribuição, nós queremos orar, interceder pela vida dos membros dessa igreja, pela sua vida que está ouvindo conosco, amigo da Igreja Batista Sul, sobretudo pelas questões econômicas e financeiras. Nós queremos interceder pela sua vida. E também por você que está enfermo, você que está doente, por outras questões e está aflito, porque com a questão do coronavírus os atendimentos se tornaram mais difíceis, mais lentos, aquele exame que você precisa fazer não está conseguindo. E se você está nos ouvindo, está com algum sintoma, está preocupado, com medo de ser a Covid, nós queremos orar por você de uma forma especial. Então, se você puder fechar os seus olhos, eu queria encorajar você, sobretudo, que está enfermo, você que está doente, isso tem preocupado você, coloque a mão no seu coração, como um símbolo da sua fé no poder de Deus, no poder de Jesus sobre as enfermidades. Nós queremos orar por você. Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos a vida de todas as pessoas que estão orando conosco agora. Agora, nessa primeira transmissão desse culto, pessoas que estão ouvindo alguns dias depois, talvez meses depois, quem estiver orando conosco, que ela seja abençoada em nome de Jesus. Mas oramos de uma forma especial, Senhor, por esses que estão desempregados, pelos autônomos que não estão trabalhando, que o Senhor possa trazer, Senhor, um rio nesse deserto, que o Senhor possa trazer provisão, que o Senhor possa operar milagres, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessa família. E de uma forma toda especial, Pai, nós oramos para essa pessoa doente, enferma,
com a mão no peito, nesse símbolo de fé, dizendo: eu creio que o Senhor Jesus é poderoso para me curar, para me levantar. Deus, cura essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, de todo sintoma, seja de Covid, seja, Senhor, de outras enfermidades, pessoas que estão agora clamando, Senhor, alguns, Deus, já desesperados diante da dor, diante do sofrimento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar essa pessoa, que em nome de Jesus o Senhor possa fazer milagres, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Por isso nós oramos confiantes, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar a Deus. Cantar traz alegria para a nossa alma. Vamos louvar o nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Novamente, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Declare junto: te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Novamente do início. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, nós cremos. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Declare: te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Agradecemos ao Senhor por tudo. Eu tenho a certeza que você aí onde você está, você tem um coração grato, porque acima de qualquer circunstância, Deus tem sido fiel para comigo e para contigo. Ele que tem nos sustentado, Ele que tem nos mantido de pé. Por isso nós vamos cantar essa fidelidade de Deus agora. Eu te desafio a você cantar junto, não como alguém que assiste a uma apresentação, mas alguém que participa de um culto. Em nome de Jesus, vamos declarar. Declare a fidelidade do Senhor, ela não falha. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra de
é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Diga juntos: todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade, em adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Ainda bem que podemos descansar nessa alegria, nessa certeza. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade, em adoração, pois é só dele, declare, pois é só dele, somente dele o meu coração. Declare mais uma vez a ele: sim, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade, em adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Declare de uma vez bem forte: somente, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, queremos nessa noite começar uma série de estudos no livro de Apocalipse. Por isso, queria te convidar a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura conosco, como você achar melhor. Em Apocalipse, capítulo 2, nós leremos do verso 1 até o verso 7. Nós estamos lendo aqui na Nova Almeida, e assim diz o texto bíblico. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, nós vamos dar início hoje ao estudo das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Ou seja, nessa nova série, vamos trabalhar capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Bom, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Não mais aquele adolescente que seguia Jesus, mas já na terceira idade, no final da vida, o apóstolo João
ao fim do primeiro século, ele recebe uma revelação da parte de Deus. Essa revelação ela é muito especial para João, porque ele, depois de pastorear por alguns anos a igreja que se encontrava na cidade de Éfeso, igreja esta plantada pelo apóstolo Paulo, pastoreada pelo jovem Timóteo, e agora sendo pastoreado por mais um grande ícone da fé cristã, o apóstolo João, ele já na sua terceira idade, diante da perseguição do Império Romano, foi preso e como prisioneiro político por causa da sua fé em Cristo, foi lançado numa ilha rochosa conhecida como Ilha de Patmos. E estando na Ilha de Patmos, no meio de tantos homens maus, que tinham de fato cometido crimes terríveis, ele podia da ilha de Patmos olhar e ver ao longe o continente, onde hoje é a Turquia, a província da Ásia Menor, onde se encontrava a cidade de Éfeso. E ali com muita tristeza, com muitas saudades, passando uma situação terrível e grande provação naquela ilha, ele tem uma visão transcendental. Ele tem visões incríveis, algo metafísico e sobrenatural. E ele condensa essas revelações e escreve um livro. O livro chamado Apocalipse, e a palavra Apocalipse é uma transliteração da palavra grega que dá origem a ela. Essa palavra poderia ser traduzida e não transliterada como revelação. Por isso até algumas Bíblias trazem o livro da revelação. A grande questão é que todas as visões que João tem são uma revelação do futuro que havia de vir. Parte desse futuro já se cumpriu, parte está se cumprindo e parte ainda há de acontecer. Então, para nós que estamos há 2000 anos quase de quando o livro foi escrito, uma revelação que foi dada a João, que era um judeu, estava acostumado com esses símbolos, porque são símbolos comuns dentro do judaísmo. Estava acostumado com um tipo de literatura que não existe na língua e na literatura portuguesa, que é a linguagem apocalíptica, uma linguagem de símbolos e metáforas. Ele e aquela igreja entenderam muito bem essa mensagem. E essa revelação hoje traz muito medo e muita confusão, porque estamos distantes culturalmente e temos dificuldade para entender esse livro. Por isso, nós vamos estudar esse livro, nós precisamos entender, nós precisamos estudar para compreendê-lo bem. E no capítulo 2 e no capítulo 3, logo no início desse livro que o apóstolo João escreveu, ele começa o seu livro escrevendo 7 cartas para 7 igrejas que haviam na Ásia Menor, a atual Turquia, como eu disse. Uma dessas igrejas que recebe uma dessas cartas, então fica óbvio, é uma carta para cada uma das igrejas, é a igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. Não havia denominações, havia somente a igreja de Cristo, e as igrejas eram denominadas pela cidade na qual estavam localizadas. Então, a igreja que se encontrava em Éfeso recebe uma carta, assim como a igreja que se encontrava na cidade de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e assim nós veremos essas 7 cartas, se Deus nos permitir. Esse é o nosso plano, nosso objetivo ao longo das semanas seguintes. E olhando aqui para essa carta que o apóstolo escreve para a igreja que se encontrava na cidade de Éfeso, nós percebemos que ele é simplesmente aquele que transcreve a carta, porque o autor dessa carta é o próprio Senhor Jesus. Essas cartas não são escritas de João, inspirado pelo Espírito Santo, mas é o próprio Senhor Jesus falando com João nessa revelação, nessas visões que ele teve, que dita palavra por palavra o que João deveria escrever, o que deveria conter em cada uma dessas cartas. Agora, a grande questão é por que estudar isso nesse momento? A grande verdade é que você que está me ouvindo, você está ouvindo porque você está com desejo e ânsia de voltar a congregar. Nós estamos com muita expectativa do momento de poder nos reunir mais uma vez em grupo, presencialmente. Saiu uma pesquisa recentemente, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ouvir sobre essa pesquisa. A pesquisa perguntava, assim que a quarentena acabasse, qual que seria a atividade que as pessoas iriam na primeira ou na segunda semana fazer de uma forma mais imediata. E, em primeiro lugar, ficou a igreja. A pesquisa mostrou isso, que as pessoas, os brasileiros, independente das suas ramificações denominacionais, eles estão com saudade de ir à igreja. E a segunda categoria foi os centros de estética, os salões de beleza. Então, nossos irmãos aí que trabalham com isso,
é uma boa notícia para vocês, né? O choro vai durar uma noite, eles estão sofrendo aí porque são autônomos, mas há de melhorar. Mas voltando aqui, nós vemos esse desejo do brasileiro de voltar para a igreja. Agora, a grande pergunta é, nós queremos retornar, frequentar a igreja, mas que tipo de igreja nós queremos ser? A pergunta que eu quero fazer nesse momento, e esse é um momento excelente para essa reflexão, é: qual tipo de igreja nós queremos construir? Qual o tipo de igreja nós que somos membros da Igreja Batista Sul queremos ser para abençoar a região sul de Juiz de Fora e as nações? Qual o tipo de igreja que você, que é membro de outra igreja, quer construir sendo parte dessa igreja? Qual igreja você quer começar a frequentar, você que me ouve hoje e sente que deseja começar a frequentar uma igreja? É tempo de nós refletirmos que tipo de igreja nós queremos ser, porque agora estamos impedidos. Temos essa tecnologia que é um paliativo, algo muito positivo, mas nada substitui a reunião presencial do corpo de Cristo. Portanto, é um excelente momento, uma vez que estamos em casa, de refletirmos e quando voltarmos a congregar, voltarmos com uma visão mais correta, mais bíblica do que é ser igreja. E nada melhor do que olhar cartas que o próprio Senhor Jesus manda para 7 igrejas reais e aprendermos o que Jesus pensa sobre igreja. Tenho certeza que esse estudo vai ser muito proveitoso para você. Vamos ao texto. O versículo 1 diz que Jesus diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. E o anjo aqui não é porque cada igreja tem o seu anjo da guarda. O anjo, que essa palavra anjo poderia ser também traduzido como mensageiro. Isso aqui é uma referência ao líder espiritual, ao pastor da igreja de Éfeso. Então Jesus está dizendo que João deveria escrever uma carta para o pastor daquela igreja, que era o representante daquela igreja. Provavelmente ele iria ler essa carta, certamente, para a igreja. Estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, quem está dizendo isso é Jesus. E ele se apresenta como aquele que tem na sua mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. E aí você fica exercitando a imaginação, imaginando Jesus com 7 estrelas na mão direita e Jesus passeando no meio de castiçais ou candelabros de ouro, e você fica pensando qual o significado dessa revelação. E aqui não há nada de oculto, é muito simples, porque o verso 20 do capítulo 1, ou seja, um versículo antes, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, quando o texto bíblico diz que Jesus tem na sua mão direita 7 estrelas, significa que ele tem na sua mão direita os pastores e líderes das igrejas. E quando ele passeia no meio dos 7 candelabros de ouro, isso é uma metáfora para dizer que Jesus está passeando no meio das igrejas. Isso significa que Jesus, ele é o Senhor soberano sobre a liderança e sobre a igreja. Essa é uma metáfora muito bonita. Então Jesus está dizendo, olha, quem está dizendo é aquele que é o Senhor da igreja. Eu passeio no meio da igreja, das igrejas, como aquele que supervisiona, como aquele que é o dono, como aquele que é o Senhor, e tenho na minha mão direita, não na mão esquerda, mas de uma forma muito simbólica, a mão direita na Bíblia sempre está ligada à força, ao poder, à onipotência de Deus. Então ele tem na sua mão direita os pastores. Isso é uma mensagem que mostra o privilégio da vocação pastoral, a autoridade que Deus dá a pastores, mas ao mesmo tempo mostra a soberania de Deus sobre a liderança das igrejas. Então aqui nós vemos no versículo 1, nessa apresentação de Jesus, Jesus está se apresentando como o Senhor da igreja. E aqui nós temos a primeira aplicação para nós, refletindo sobre qual igreja que nós queremos ser. Nós precisamos compreender que a igreja que nós precisamos ser, de uma perspectiva bíblica, é a igreja que reconhece Jesus como ele se apresenta, que não tem Jesus como um trampolim para o sucesso, que não tem Jesus como uma escada para você chegar onde você deseja, não é uma igreja que tem Jesus como um meio para alcançar o seu sucesso financeiro, mas é uma igreja que tem Jesus que se apresenta como o dono da igreja, como o Senhor da igreja, como soberano sobre a liderança da igreja.
Nós precisamos entender que muitas vezes membros da igreja local, eles saem para outros projetos. Deus os envia para projetos transculturais. Eles se mudam de cidade e vão abençoar outras localidades. Deus traz outras pessoas para a nossa igreja local. Isso não é acidental. Isso é a soberania de Deus, que está passeando no meio dos 7 candelabros de ouro. Igualmente, a liderança de uma igreja, naturalmente nós vemos Deus renovando, trazendo novas pessoas. Igrejas são plantadas por homens que vão pastorear outros rebanhos do Senhor, e Deus traz outros líderes, e assim a dinâmica do reino de Deus vai acontecer. Nós precisamos ter essa visão, esse reconhecimento da soberania de Deus. E aqui nós vemos também que igreja não é um projeto humano, igreja é um projeto de Deus. Jesus, ele é o Senhor da igreja. E essa introdução, essa forma que Jesus se apresenta, nos ensina muito sobre quem é a igreja. Aí, a partir do verso 2 até o verso 5, Jesus vai fazer um elogio e depois uma repreensão à igreja de Éfeso. E olhando para esse longo elogio que vai do versículo 2 até o versículo 3, e depois olhando a repreensão que Jesus vai fazer, nós vamos poder aprender muito sobre como uma igreja pode agradar a Deus. Ou, em outras palavras, nós vamos ver aqui o que Jesus viu na igreja de Éfeso que deixou Jesus alegre, que deixou Jesus feliz a ponto de fazer um elogio. O que Jesus diria para a nossa igreja, para a igreja que você é membro, se ele escrevesse uma carta para nós? Que pergunta! Que reflexão! O que Jesus diria para nós se escrevesse uma carta? Se a igreja que você for parte representasse, tivesse a sua cara, se os membros da sua igreja fossem membros da igreja como você é membro dessa igreja, o que Jesus diria para essa igreja? Jesus fez um longo elogio para a igreja de Éfeso, e aqui nós aprendemos então como uma igreja pode agradar a Deus. Versículo 2 diz, Jesus começa: eu conheço as obras que vocês realizam, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Aqui, de uma forma muito clara e objetiva, nós vemos no verso 2 que aquela igreja era uma igreja que tolerava dificuldades para fazer a vontade de Deus. O texto bíblico deixa isso claro: olha, eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a perseverança. Ela era uma igreja que trabalhava dentro do reino de Deus, ela se esforçava no reino de Deus, era uma igreja ativa, vívida, relevante no seu contexto, e ao mesmo tempo ela passava dificuldades por causa disso. Então ela era uma igreja perseverante, que mesmo em meio a dificuldades, ela permanecia nas suas obras. Então não era uma igreja que fazia algumas coisas pontualmente e desaparecia do cenário, mas era uma igreja firme, era uma igreja constante, era uma igreja relevante, era uma igreja constante, era uma igreja que tolerava dificuldades para fazer a vontade de Deus. Igualmente, meus irmãos, nós como igreja estamos vivendo tempos difíceis, e como nós já estudamos aqui nesses últimos domingos, isso é apenas o princípio das dores. O texto paralelo a Mateus 24, que foi pregado aqui, Lucas capítulo 21, falando do fim dos tempos, deixa claro, aparece a palavra pandemia, é o princípio das dores, e tempos mais desafiadores estão por vir. A igreja de Éfeso era uma igreja que perseverava em meio às dificuldades. Portanto, a igreja que não é CNPJ, mas a igreja que são pessoas, nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos perseverar diante da pandemia, diante do Covid, diante dessa grande provação de nós não podermos nos reunir. E não podemos de fato, temos que respeitar esse momento. Isso é uma provação para nós, porque o justo ele vai usar esse tempo para crescer no relacionamento com Deus e ser aperfeiçoado, e nós vamos retornar e nós seremos mais fortes. Mas aqueles que estão no nosso meio, mas não são dos nossos, vai ser o tempo que ele vai desistir, que ele vai abandonar a fé, que ele vai perder a alegria de estar, porque ele é simplesmente movido por essa questão ritualística e sociológica. Então eu quero dizer isso para você, que como igreja nós precisamos estar prontos para provações. A pandemia é uma delas, e outras estão por vir, e individualmente
Você precisa estar animado e disposto em servir ao Senhor na sua igreja local, diante das provações, e também na sua vida, na sociedade, porque nós servimos a Deus, tanto na igreja local, quanto na sociedade. Nós somos servos e instrumentos de Deus, e teremos dificuldades em um contexto e no outro, mas nós precisamos perseverar, e assim teremos o elogio da parte do Senhor. Então nós aprendemos que uma igreja que agrada a Deus, ela tolera as dificuldades para fazer a vontade de Deus. Agora, é interessante perceber também que essa igreja de Éfeso, ela recebe um outro elogio. Ela recebe um elogio não somente porque ela tolera dificuldades para fazer a vontade de Deus, mas ela recebe elogio por ser intolerante com o pecado e com falsos profetas. Versículo 2, na segunda parte, na parte B, diz: sei que você não pode suportar os maus, pois aprova os que se declaravam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Era uma igreja intolerante com o pecado, com os maus e com os falsos profetas, que diziam: nós somos apóstolos, e eles punham à prova e descobriram que não eram, e o texto bíblico diz: você expunha eles como mentirosos. Era uma igreja tolerante com a dificuldade para fazer a vontade de Deus, mas intolerante com o pecado e com falsos profetas. Talvez era uma igreja vacinada contra falsos profetas, porque o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo muito acerca desse assunto, e Timóteo era o pastor dessa igreja. A igreja aprendeu muito bem o que está lá na carta de 1ª e 2ª Timóteo, que aborda muito essa questão. Talvez era uma igreja muito firme teologicamente, como nós estamos vendo através desse elogio, porque foi pastoreada por Paulo, foi pastoreada por Timóteo, foi pastoreada por João, foi pastoreada por homens críveis. Não eram homens especiais, melhores do que nós na sua natureza, mas eram homens críveis. E aí nós vemos Paulo dizendo para o seu sucessor Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, não permita que você tenha uma liderança que não esteja dentro desse crivo. Homens retos, irrepreensíveis, e aí nós temos uma série de características. Quando nós temos uma liderança crível na igreja local, essa igreja ela pode ser como a igreja de Éfeso, e ela não consegue suportar os maus. Mas quando temos na igreja local uma liderança corrupta, ela é complacente, e ela não é profética, porque ela é mesma está corrompida, então ela não tem autoridade. Portanto, meus irmãos, é urgente em nosso meio resgatarmos uma liderança eclesiástica que seja de acordo com a Escritura, e não somente de acordo com as organizações humanas, onde o bonito e o correto é aquele que faz acontecer. Nós não precisamos de pastores e líderes que saibam tocar a igreja. Nós não somos um bando de gado, nós somos ovelhas de Cristo, e precisamos de pastores que estão na mão direita de Cristo Jesus, e precisamos ser intolerantes com corruptos e falsos profetas. O maior pecado da igreja evangélica brasileira é a sua tolerância com falsos profetas, é continuar chamando homens corruptos que não têm as qualificações bíblicas de pastores. Meus irmãos, nós perecemos por causa disso. A sociedade brasileira não respeita mais os evangélicos, porque nós evangélicos insistimos em chamar falsos profetas de homens de Deus, e nós então colhemos os frutos do nosso pecado. O pecado da tolerância com aquilo que é errado, um corporativismo satânico entre supostos pastores, porque não são pastores verdadeiros. As pessoas têm medo de falar que alguém tem características que a própria Bíblia dá de falsos profetas, e elas se escandalizam quando nós dizemos: olha, o indivíduo ali tem características de falsos profetas. As pessoas ficam escandalizadas. Elas têm medo. Nós não podemos falar mal das autoridades espirituais. Das autoridades espirituais não, meus irmãos, mas de falsos profetas sim. E nós não estamos falando mal, nós estamos falando a verdade. Quem são mal são eles. E é porque nós não fazemos isso que nós estamos perecendo, e que a igreja evangélica brasileira é uma vergonha. Esse é o maior pecado da nossa igreja. E digo mais, Jesus está elogiando a igreja de Éfeso, porque ela não era como a gente. Jesus está elogiando aquela igreja, porque ela não recebeu qualquer um que chegava: eu sou apóstolo, falando grosso, com voz impostada, com roupa. Eles punham à prova, encontravam que eles eram mentirosos, porque eles sabiam que apóstolos eram somente aqueles que tinham andado com Jesus e pouquíssimas outras pessoas.
ser intolerante com o pecado e com falsos profetas atrai o elogio de Deus. Agora, o verso 3 diz: vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. É interessante perceber que ele já disse isso no início do versículo 2. Parece que ele está repetindo isso agora no versículo 3. E eu acho que essa repetição é por causa justamente dessa parte que nós acabamos de ler, que é essa segunda parte do versículo 2, quando ele fala da intolerância com homens maus. Porque quando nós somos intolerantes com os homens maus e nos levantamos contra os falsos profetas e nos posicionamos biblicamente, nós seremos perseguidos. Sofreremos não só na mão do mundo, mas também no meio desse universo evangélico. Então ele diz que aqueles irmãos que colocavam à prova esses falsos apóstolos, certamente eles sofriam por isso. Então ele diz, apesar disso, eles tinham perseverança e suportavam provas por causa do nome de Jesus. E é muito interessante perceber que Jesus está elogiando aquela igreja porque ela era intolerante com o errado e com o corrupto. Porque o próprio Jesus tem esse caráter. Deus é bom e por isso ele é intolerante com o mal e com o pecado. Veja no versículo 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas. A igreja não odiava os nicolaítas, odiava as obras desses homens. Igualmente, nós não odiamos falsos profetas. Nós simplesmente apontamos as suas más obras que não são baseadas na nossa perspectiva, mas é o que o texto bíblico diz a respeito disso. E aí Jesus diz, as quais eu também odeio. Jesus odiava as obras dos nicolaítas, ou seja, Jesus odiava o pecado, Jesus odiava o errado. E como está lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Deus não tem prazer nessa palhaçada evangélica que nós vivemos hoje, e Deus odeia essa corrupção e pecado que existe no nosso meio. E Jesus está elogiando aquela igreja porque ela tinha um caráter que refletia o próprio caráter dele. Deus não se alegra quando nós somos complacentes com aquilo que ele odeia. É deplorável presenciar a igreja evangélica brasileira, politicamente muitas vezes, deixando o seu papel profético e buscando poder. É lamentável. Agora, para que você tenha condições, para que a nossa igreja, para que a sua igreja local tenha condições de ser uma igreja elogiável como a igreja de Éfeso nesse aspecto, nós precisamos conhecer bem a doutrina dos apóstolos. Nós precisamos amar a Escritura. Nós precisamos conhecer a Escritura. Por isso aqui nós temos a primazia da exposição bíblica. Porque nós temos que crescer no conhecimento da Escritura. Porque é ela que nos livra dessa corrupção. É ela que nos molda e nos permite ser intolerantes com aquilo que é pecaminoso. Então uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que tolera as dificuldades para fazer a vontade de Deus, é uma igreja intolerante com os falsos profetas e com aquilo que é deplorável, com aquilo que é mal. E mais do que isso, uma igreja que agrada a Deus, além disso tudo, é uma igreja que ama o Senhor sobre todas as coisas. Versículo 4 e 5 diz isso. Agora, porém, Jesus está dizendo para aquela igreja, apesar de todos esses elogios, eu tenho uma coisa contra vocês. Jesus vai fazer uma crítica. Depois de todo esse elogio, Jesus vai fazer uma crítica àquela igreja. E a crítica é, vocês abandonaram o primeiro amor. Aquele amor que eles tinham por Jesus no início da caminhada, aquela ênfase que eles tinham por Jesus, aquela centralidade de Cristo já tinha passado da vida deles. Jesus e as suas doutrinas estavam muito vívidas na mente desses homens, dessas mulheres, daquela igreja. Mas não tinha o mesmo apelo no coração. Então, Jesus está dizendo, eu tenho algo contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor, volte ao primeiro amor, lembre-se de onde vocês caíram e retornem. Aquela igreja era intolerante com falsos profetas, certamente era uma igreja ortodoxa, uma igreja conservadora, uma igreja de boa teologia, uma igreja bíblica nesse sentido. Agora, quando nós temos somente
esse conhecimento bíblico, e aí nós nos posicionamos contra aquilo que é equivocado por obrigação ou por costume. Isso é religiosidade. Deus não quer isso. Deus quer que a gente se posicione contra aquilo que é equivocado, porque nós amamos o que é correto, porque nós amamos Jesus. Essa ortodoxia fria, essa ortodoxia da racionalidade, onde você sabe o que é correto e se posiciona, mas o coração não tem no seu primeiro amor a pessoa de Cristo, essa é uma ortodoxia esvaziada de significado. É uma ortodoxia que não glorifica a Deus efetivamente. E se nós pudéssemos sintetizar tudo que nós falamos até aqui, se nós pudéssemos resumir tudo que nós estamos trabalhando, tudo que essa mensagem está dizendo, eu diria que Deus deseja de sua igreja mais do que ortodoxia. Ele deseja adoração total do coração. Muitos de vocês que me ouvem conhecem bem a palavra de Deus e têm uma boa teologia e não estão correndo atrás de falsos profetas, mas o coração não é mais aquele do Senhor como era no início da caminhada. E Jesus deseja, como ele disse para Abraão, seja perfeito e ande na minha presença. Jesus deseja que você viva inteiramente para o Senhor, integralmente para o Senhor, não simplesmente que você tenha racionalmente uma compreensão correta de Deus e que fuja de falsos profetas e enfrente as lutas desse mundo. Deus quer que você faça isso de todo o seu coração. Deus quer que Ele, Jesus, seja o centro da sua vida, porque Ele é o Senhor do universo e Ele ama você e você foi criado para viver para Ele, por Ele e para Ele. Deus deseja de sua igreja mais do que ortodoxia. Ele deseja adoração total do coração, por isso nós precisamos voltar ao primeiro amor. E enquanto caminhamos para o fim, é muito importante nós percebermos o que está no versículo 5, na parte B do versículo. Se você não se arrepender, Jesus está dizendo para aquele líder, Jesus está dizendo para aquela igreja, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro, como já ficou claro no contexto, significa a igreja. Então Jesus está dizendo, se vocês não voltarem ao primeiro amor, porque é o único pecado que eles precisavam se arrepender, revelado aqui no texto. E veja, não é um pecado de imoralidade. As obras dos nicolaítas estavam ligadas à imoralidade. Os nicolaítas eram um grupo, uma seita gnóstica, onde eles valorizavam o espiritual e achavam que com o corpo podiam fazer qualquer coisa. Não sabiam que o corpo também é santo, ignoravam que o corpo é templo do Espírito Santo. E eles viviam na imoralidade. E a igreja de Éfeso não tinha pecados grosseiros. Era um pecado que passava despercebido. Era um pecado do profundo do coração, mas passava latente aos olhos do Senhor. E o Senhor estava convidando eles para o arrependimento. E aqui Jesus está dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou mover o candelabro. O candelabro significa a igreja. O que Jesus está dizendo é, se vocês não se arrependerem, eu vou mover a igreja de lugar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu vou tirar a igreja dessa localidade. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu vou acabar com a igreja de vocês onde ela existe, eu vou espalhar vocês para outros lugares. Que profecia dura! Que verdade desagradável para o ouvido do século 21. A grande verdade é que uma igreja que desagrada a Deus, ela será disciplinada pelo Senhor. É por isso que nós vemos ao longo da história igrejas que duram séculos em determinado local e morrem. E outras religiões tomam o seu lugar. É por isso que nós vemos no nosso cenário igrejas perseverantes, vívidas, perseverantes desde que foram plantadas, mas igrejas que nascem, igrejas que morrem. Porque uma igreja local que desagrada a Deus vai ser disciplinada pelo Senhor. E Deus disciplina porque Ele ama. Porque Ele quer a correção, porque Ele quer o melhor, porque Ele quer o correto. E aqui nós aprendemos que não basta ser igreja, não basta termos um formato cool, um formato legal, não termos uma boa marca, isso não é suficiente, termos lives interessantes, não é suficiente, temos que ser igreja do jeito de Deus, temos que ser igreja do jeito que Cristo deseja. Esse é um aviso
contra o nosso esfriamento. Deus deseja você por inteiro e integralmente. E é mais um aviso também aos falsos profetas, que acham que podem brincar com a igreja. O Senhor começa o juízo pela sua casa e também virá todos os outros. Meus irmãos, infelizmente, a igreja de Éfeso não se arrependeu. E algumas décadas depois, Deus, que é o Senhor da natureza, enviou um terremoto e destruiu completamente a cidade de Éfeso. E a igreja nunca mais se reuniu naquele lugar. Se você for à Turquia hoje, você vai encontrar as ruínas da cidade de Éfeso. E aqueles irmãos nunca mais se reuniram ali, porque nem cidade mais havia naquela localidade. Poucas décadas depois dessa profecia. Portanto, fica registrado que a palavra do Senhor é verdadeira e fidedigna. E nós precisamos da misericórdia do Senhor e fugir da sua disciplina. E fazemos isso sendo obedientes. O texto finaliza no verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos espirituais, ouça. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui ele está fazendo uma alusão, último livro da Bíblia, fazendo uma alusão ao primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, onde Deus criou um paraíso, um jardim, e ali ele colocou uma árvore da vida para Adão e Eva, e ele está fazendo essa metáfora para mostrar o seguinte, que aquele que vence, o vencedor é o que obedece Jesus. É o que vence o pecado errado e obedece Jesus. A essas pessoas, elas serão recompensadas com a vida eterna. Poder comer dessa árvore da vida significa viver eternamente. A árvore da vida é eterna. Esse é o grande símbolo. Essa é a grande recompensa para nós sermos essa igreja que agrada a Deus. As recompensas não são terrenas. As recompensas são eternas. As recompensas são espirituais. Concluindo, uma igreja que agrada a Deus, ela tolera as dificuldades para fazer a vontade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela é intolerante com o pecado e com falsos profetas. Ela é uma igreja, irmãos, paciente com os fracos que estão no seu meio. Ela não é intolerante com pessoas, ela é intolerante com impostores e bandidos da fé. Seja feita essa ressalva para que não sejamos mal compreendidos e acusados de legalistas. Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que ama o Senhor sobre todas as coisas. Ela não abandonou o seu primeiro amor. E a grande verdade, a conclusão de tudo que falamos, Deus deseja de sua igreja mais do que ortodoxia. Ele deseja uma adoração total e completa do coração. Feche seus olhos onde você está, vamos orar. Senhor, a sua igreja ouviu a tua palavra, e a minha oração é que nós, como Igreja Batista Sul, possamos nesse tempo de pandemia e de reflexão, crescermos no entendimento do que é a igreja, e voltarmos a nos reunir e congregar com um entendimento ainda mais correto, com o coração ainda mais entregue, para que possamos ser a igreja que o Senhor deseja de nós. Eu oro por essa pessoa que faz parte de uma igreja local, seja a Ibisu, seja outra, e está ouvindo tudo isso e vê que necessita de mudança na sua vida, sabe que necessita de mudança na sua comunidade local. E eu oro por transformação e restauração na sua vida pessoal e oro para que o Senhor a use na restauração da sua comunidade local. Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que me ouve, que fica, Deus, perplexa com toda essa pureza e santidade esperada de Cristo, da sua noiva, que é a sua igreja, porque ele mesmo não faz parte da igreja e muitas vezes não consegue compreender tudo isso. Eu oro para que o Senhor regenere esse coração, transforme essa vida, abra os olhos espirituais para que ele possa compreender quão maravilhoso é ser parte da igreja de Cristo e ser membro de uma igreja local. Que Jesus abençoe, que o Senhor abençoe, Pai, cada uma dessas pessoas que estão orando comigo agora e que ouviram essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, Pai, que possa ouvir verdadeiramente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma noite abençoada e uma semana de vitórias em Cristo Jesus. Até quarta-feira na live. Um grande abraço.